Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. TSE autoriza Lindbergh Farias a assumir mandato na Câmara Municipal. Com a decisão desta quinta-feira, ele passa a ser o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores. Fiocruz lança cartilha para reduzir novos casos de contaminação do novo coronavírus durante as festas de fim de ano. BNDES doa 50 milhões de reais para a reconstrução do Museu Nacional. A gente acha que é importante, esse recurso vai para obras de fachada, do telhado do Bloco 1, que representa aí 50% da área construída do Museu Nacional. Não saia daí, a gente volta já. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre uma decisão judicial. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou que Lindbergh Farias assuma o cargo de vereador. Por 6 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta quinta-feira a diplomação de Lindbergh como vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Ele concorria com o registro subjúdice. A Corte reverteu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio que havia indeferido a candidatura em razão de uma condenação por improbidade administrativa quando ele era prefeito de Nova Iguaçu. Segundo o relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, não ficou atestado o enriquecimento ilícito na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que condenou Lindbergh. Aqui, eminentes colegas, anoto que em nenhum dos trechos da condenação reproduzidos pelo TRE, onde eu fiz questão de mencionar, é possível extrair que o recorrente incorporou ao seu patrimônio quaisquer dos valores destinados para a propaganda institucional. Em outras palavras, a verba pública foi empregada para a realização de propaganda institucional, ainda que essa publicidade tenha sido desvirtuada para veicular mensagem subliminar. Acompanharam o voto os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Mauro Campbell Marques, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. O voto contrário foi do ministro Edson Fachin. Com a decisão, Lindbergh está apto a assumir uma cadeira na Câmara Municipal para a próxima legislatura e pode participar da cerimônia de diplomação nesta sexta-feira. Nas redes sociais, Lindbergh agradeceu aos apoiadores e correligionários. Nas eleições de novembro, ele recebeu 24.912 votos. Com a decisão desta quinta-feira, ele passa a ser o vereador mais votado do PT e entra no lugar da vereadora Luciana Novaes, que passa a ser a primeira suplente do partido. Como o quociente eleitoral será recalculado, outras mudanças podem acontecer na composição das cadeiras da Câmara do Rio. Agora vamos ao balanço legislativo. Esse ano não é possível falar dele sem falar da pandemia, né? A pandemia mudou a todos nós, mudou nossa forma de ver o mundo, nossa forma de entender a cidade do Rio de Janeiro, o mundo e a vida, né? Então a Câmara dos Vereadores fez um esforço muito grande para responder à altura às questões da pandemia. Fizemos um esforço para a votação de uma série de projetos de leis necessárias. Infelizmente, a gente não teve uma prefeitura com tanta sensibilidade para isso. Projetos importantes, como o de renda básica, apresentado pela nossa bancada, ou o projeto SOS Cultura Carioca, não foram colocados em prática. Por outro lado, a Câmara contribuiu para que a Prefeitura tivesse mais liberdade para mexer com o orçamento e conseguiu ainda assim, mesmo que dentro das limitações desse governo catastrófico que nós tivemos à frente da Prefeitura, que ele pudesse tomar algumas medidas a respeito disso. Fizemos um esforço danado de debate sobre isso. O tema, por exemplo, da questão da educação foi um tema central. Foram muitas audiências públicas discutindo a questão da reabertura das escolas e como é que era precipitado e o que precisava ser feito. Chegamos ao final do ano com as escolas fechadas ainda, muito em parte pela incapacidade do governo de dialogar e em parte porque a pandemia era um risco mesmo para a atividade nas salas de aula, mas as audiências públicas da Comissão de Educação foram um marco nesse ano, inclusive com grande participação popular, né?
nessas contradições do ano, né, da pandemia, as sessões virtuais da Câmara tiveram ainda mais participação do povo nos comentários do que as sessões presenciais. Quem sabe esse é um aprendizado que a gente leva para frente com relação a isso. Do ponto de vista do mandato que se encerra, né, nós tivemos na Câmara, nesses 4 anos, alguns projetos muito importantes, a votação do IPTU, do Plano Municipal de Educação, mas, de fato, essa Câmara se omitiu ao tentar fiscalizar, de fato, o que foi a gestão catastrófica do Marcelo Crivella. Nós tivemos, pela primeira vez na história, tantos pedidos de impeachment de um mesmo governo. Ainda assim, nenhum deles foi adiante e se manteve um tipo de prática de tomar lá da cá, de negociação de apoio por cargos políticos, por cargos no Poder Executivo, que, na minha opinião, é um dos piores problemas que nós temos na nossa democracia. Portanto, eu sonho um momento em que a Câmara tenha mais participação popular, em que a Câmara tenha mais autonomia em relação ao Poder Executivo, que ela cumpra seu papel de fiscalizador do Poder Executivo e que possa, de fato, apresentar leis e fazer os debates que a sociedade espera e merece para que a gente possa ter uma vida melhor para todos os cariocas. O ano de 2020 foi muito positivo, meu 3º mandato como vereador aqui do município do Rio de Janeiro. Na realidade, essa legislatura de 2016 a 2020 foi muito positiva. Eu faço questão de pontuar 3 projetos de grande relevância para o cidadão carioca e para a cidade do Rio de Janeiro. O primeiro foi o projeto de segurança. Pela primeira vez, a municipalidade apoiou o governo do estado no combate à criminalidade. Através do projeto Rio Mais Seguro, a prefeitura pagou a folga do policial militar para que melhorasse a segurança na nossa cidade. O projeto Rio Mais Seguro atuou em bairros da Zona Sul, em bairros da Zona Oeste, onde os policiais trabalhavam em suas folgas usando um colete que representa o projeto da prefeitura, projeto que idealizei aqui na Câmara Municipal. O projeto Rio Mais Seguro fez a criminalidade no município do Rio de Janeiro, em algumas regiões, chegar a cair, a melhorar em quase 50%. Então, é um projeto muito positivo, onde a polícia tem uma proximidade com o cidadão carioca e atua principalmente no combate a pequenos furtos, delitos, roubos de celulares, roubo a turistas, a idosos, enfim, dá uma sensação muito bacana de segurança aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um outro projeto muito positivo de minha autoria, que idealizei também aqui na Câmara Municipal, foi o projeto Escola de Lutas, onde incluí artes marciais nas escolas do município, proporcionando o ensinamento milenar das artes marciais, proporcionando técnicas do jiu-jitsu, muay thai, boxe, judô, grandes virtudes ensinadas também nas artes marciais, como ética, disciplina, hierarquia, também estão sendo ensinados agora nas escolas do município. É a maior rede de educação da América Latina, 1.560 escolas que já estão aptas a ensinar artes marciais aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que é um legado que o nosso mandato deixou aí para as milhares de crianças que estudam na rede pública do município. Falei do projeto Rio Mais Seguro, que é um projeto de segurança do município, onde o guarda municipal trabalha junto com o policial militar no combate à criminalidade. Falei do projeto Escola de Lutas, que inclui artes marciais nas escolas do município. Também não posso esquecer do turismo, que é a grande vocação da nossa cidade. Idealizamos na Zona Oeste, na Belardo Bueno, que liga Barra da Tijuca a Jacarepaguá, a cidade das artes marciais, que vai se tornar um grande ponto turístico. São praças lindas que levam o nome de grandes mestres. Também idealizamos na principal praça, a Praça Mestre Jigoro Kano, a Calçada da Fama, onde conta a história das artes marciais no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital mundial das artes marciais. Na Calçada da Fama temos grandes nomes do mundo das lutas. Temos a família Gracie, também lutadores como Popó, Éder Joffre, enfim, grandes referências
do mundo da luta que representaram com tanta honra e glória a nossa cidade no mundo inteiro. Então, tivemos grandes vitórias no setor do turismo, grandes vitórias no setor da segurança pública e do esporte e da educação. Agora vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal decide sobre a obrigatoriedade da vacina. No mesmo dia em que o Ministério da Saúde divulgou as diretrizes do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, o STF começou a decidir se esta vacinação deve ser obrigatória ou não. O ministro Ricardo Lewandowski foi o primeiro a votar. Ele é a favor de medidas restritivas a fim de obrigar a população a se vacinar. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. 2. Venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. 3. Respeitem a dignidade da pessoa, a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. 4. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E 5. Sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. As pessoas nas ruas apoiam a decisão da vacina ser obrigatória. Eu acho que tem que ser obrigatória, porque o mundo todo está enganjado na questão, então o Brasil tem que vacinar todo mundo, principalmente o pessoal de risco, o pessoal que tem mais de 50, 60 anos. Eu acho que deve ser obrigatória, porque para a gente erradicar esse vírus aqui, pelo menos no nosso país, a gente tem que fazer a mesma campanha que é feita com todas as outras vacinas, né? Tantas doenças que já foram erradicadas. E não adianta uma parte da população se vacinar enquanto muitas pessoas, né, estarão abertas ao vírus ainda, à transmissão do vírus. O Ministério da Saúde ainda não estabeleceu uma data para começar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Isso porque ele precisa de um parecer da Anvisa sobre o registro das vacinas. Até o momento, nenhum laboratório exigiu esse registro. Sobre a obrigatoriedade do uso da vacina, o presidente Jair Bolsonaro já se posicionou de forma contrária. Obviamente, estamos tratando de vidas. Temos uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que sempre foi referência para todos nós, que continua tendo uma participação fundamental na decisão da qual vacina deve ser apresentada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros. O prefeito eleito Eduardo Paes fez uma live para conversar com os moradores da cidade. Ele disse que espera ter a vacina em janeiro e, mais uma vez, descartou o lockdown. Na live transmitida pelo Instagram, o prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, disse que a vacinação na cidade vai começar em janeiro. É muito importante que a gente tenha a cultura, né, de entender esse momento difícil. Se Deus quiser, em janeiro a gente começa a vacinar, vamos priorizar o pessoal da saúde, priorizar servidor da educação, para que a gente possa voltar a ter aula para as nossas crianças. Quer dizer, tem um conjunto de desafios aí importantes, mas que eu tenho a certeza que sem a parceria da população é impossível. Paes voltou a descartar o fechamento completo da cidade por causa da pandemia, mas defendeu maior consciência das pessoas e o alto lockdown dos idosos. Eu quero repetir aqui, né, essa é uma realidade, está aí, o vírus voltou com força. Acho que todo mundo que está assistindo aqui conhece alguém que está com vírus, alguém que infelizmente veio a falecer em razão do coronavírus. Então, assim, o que a gente pede, eu não acredito que a gente consiga dar lockdown, essas coisas. Eu acho que não tem mais espaço para isso, mas as pessoas têm que ter compreensão, pessoas mais velhas. Esse tem que fazer o seu auto-lockdown, não dá para ficar sassaricando por aí, tem que ficar em casa.
Durante a live, Paes garantiu que vai trabalhar em parceria com os governos estadual e federal. De acordo com Paes, a ideia é participar do Plano Nacional de Imunização sem atropelos. O governador e o presidente foram eleitos, assim como eu fui eleito, e a nossa obrigação como homens públicos, com responsabilidade, é trabalhar em parceria com os demais níveis de governo. A gente tem conversado com diversas frentes, mas o ideal é que a gente possa participar desse Plano Nacional de Imunização, dada a experiência do Brasil nessa questão da imunização. E você vai assistir no próximo bloco. Fiocruz lança cartilha para reduzir novos casos de contaminação da Covid-19 durante as festas de fim de ano. Meu nome é Jean Batista, eu tenho 48 anos. Eu nasci com um problema no coração, congênito. Mas eu cresci com esse problema sem sentir nenhum sintomas. E aí a esposa vai no médico, aí eu procurei um cardiologista. Ele passou uns exames e aí após os exames descobri que a válvula aórtica, ela tinha apertado o coração, que já tinha crescido. E aí de cara o médico já me falou que a solução seria um transplante. Mas aí em 2017, aí eu tive a primeira descompensação. E aí acabou acontecendo que eu fiquei com um edema pulmonar agudo. E aí não teve pra onde correr, eu sou músico. E aí no decorrer dos shows em pleno São João, eu já me sentia mal, não conseguia participar do show inteiro. E eu já internei sabendo que dali eu só voltaria se eu conseguisse fazer o transplante. Então a gente passa a dar valor a coisas simples, sabe? Como beber um copo com água. Como andar na beira da praia, porque na UTI eu não via nem a luz do sol. E aí eu tive a primeira parada cardiorrespiratória. E a cena mais forte que eu tive, assim, na minha lembrança, que eu tenho até hoje, é acordar com uma pessoa impulsionando meu peito. E aí eu pensei, quantas vezes vão conseguir me reanimar? Após a terceira parada cardiorrespiratória, fazendo hemodiálise, já não falava direito, já não me mexia direito. Às vezes eu me comunicava com minha esposa com os olhos e eu me sentia muito sozinho, às vezes, durante a noite principalmente, não conseguia dormir, com medo de não acordar. Mas eu nunca deixei de acreditar. Ainda vou conseguir abraçar meus filhos. Mas aí, no dia 4 de agosto de 2017, eu lembro de minha esposa chegando para mim e falou: "Ó, seu coração tá vindo do Rio Grande do Norte. E vamos preparar você, você vai receber esse coração ainda hoje." E eu lembro do médico, Dr. Diogo Ferraz, batendo no meu ombro. Ele falava: "Acorda, acorda. Vai ficar dormindo aí o tempo todo, ser um homem de coração novo." E eu queria falar, ele: fala, você pode falar, rapaz. E aí... E a primeira coisa que eu quis fazer foi abraçar meus filhos. E daí pra frente, eu tenho vivido a vida normal. Faço coisas que até antes eu não fazia. E eu só tenho a agradecer. Hoje meu nome é Gratidão. Gratidão àquela família que, no momento de dor, ter pensado em salvar 8 vidas. Fale com sua mãe, fale com sua família, deixe todos cientes que você é um doador. E você, quando terminar a sua missão, o seu objetivo é fazer com que missões de outras pessoas que tenham que continuar, continuem. Doe órgãos. Converse com sua família. A vida precisa continuar. A Fiocruz lançou uma cartilha com orientações para diminuir os riscos de contaminação da Covid-19 durante as festas de fim de ano.
Quem tem as informações é o repórter Renato Chapô. A prefeitura voltou atrás e proibiu qualquer celebração nos quiosques da Orla no Réveillon. O motivo é o agravamento da pandemia do novo coronavírus, que superlota os hospitais da capital. Em nota, o presidente da Orla Rio, que administra os quiosques, disse que a preservação da vida é o que mais importa nesse momento. Também por nota, o prefeito Marcelo Crivella declarou que o momento é de atenção redobrada. Esta semana, o Ministério Público Federal entrou com uma ação exigindo que a União, a Prefeitura, a Riotur e a concessionária Orla Rio impeçam o cercamento da área dos quiosques e também que eles vendam ingressos para festas que, eventualmente, venham a ser realizadas entre os dias 30 e 31 de dezembro na faixa de areia que fica entre o Leme e o Pontal. A ação pede também que o governo federal fiscalize presencialmente o cumprimento da determinação através da Secretaria de Patrimônio da União. O aumento da taxa de contaminação e do número de vítimas fatais da Covid-19 fez a Fiocruz publicar uma cartilha com recomendações sobre o comportamento nas festas de fim de ano. Usar máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo. Evitar aglomerações. Dar preferência a locais abertos. Não usar ar-condicionado. Lavar as mãos com frequência e, na falta do sabão, usar álcool gel. Não compartilhar talheres e nem copos. Desinfetar as mãos depois de tocar qualquer utensílio que esteja sendo usado também por outras pessoas. O Detran decidiu prorrogar os prazos para o licenciamento anual de 2020. Os finais de placa 0, 1 e 2 têm até o dia 27 de fevereiro. Placas 3, 4, 5 e 6 até 30 de março. Já os finais de placa 7, 8 e 9 até 31 de abril de 2021. O BNDES fez uma doação de 50 milhões de reais para a reconstrução do Museu Nacional. Destruído por um incêndio há 2 anos, o museu programa novas exposições para 2021. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e a paralisação das ações de resgate, restauro e obras que vinham acontecendo para devolver o Museu Histórico Nacional à população, representantes do Comitê Gestor de Trabalho do museu destacaram algumas das ações que estão em andamento, como, por exemplo, a captação e ampliação de aportes financeiros para que atividades como a de restauro não parem. Esse mês, a gente aprovou um aporte adicional de recursos no Museu Nacional, de mais 28 milhões, totalizando aí 50 milhões de reais no apoio final do banco à reconstrução do museu. Então, a gente acha que é importante, esse recurso vai para obras de fachada, do telhado do Bloco 1, que representa aí 50% da área construída no Museu Nacional, e a gente espera conseguir que esse pedaço da reconstrução, né, da faixa do Bloco 1 e da fachada seja entregue para a comemoração do bicentenário da independência em 2022. A coordenadora de Cultura da Unesco no Brasil, Isabel de Paula, destacou algumas conquistas. Nós desenvolvemos hoje 2 projetos de cooperação técnica, um com o Ministério da Educação, que foi estabelecido logo após o incêndio, e um outro com a Vale, e que, entre os avanços, nós tivemos aí avanços nas contratações dos projetos de arquitetura e restauro, que nós esperamos em breve poder anunciar o resultado, nos projetos complementares e de gerenciamento. Também foram contratadas equipes para apoiar o desenvolvimento das exposições e a recomposição do acervo, que é algo também muito importante, o acervo e suas coleções. E também importantes resultados virão aí em 2021, com a finalização dos sites do projeto Museu Nacional Vive e do Museu Nacional, além de exposições virtuais e físicas que vão acontecer no local das obras e que poderão fazer com que a população do Rio, turistas, possam acompanhar de perto e ver o trabalho. Além disso, as obras de pré-consolidação e proteção dos bens integrados do Palácio, que começarão em março.
Já a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Pires de Carvalho, falou das previsões e prazos para a entrega das obras que estão sendo realizadas por partes. A previsão é de que em 2021 se inicie as obras da área acadêmica e do Palácio. A reforma da biblioteca, que já estava prevista, assim como obras do Paço no ano de 2018, com o apoio do Ministério da Educação e do BNDES. Então, eu queria ressaltar que o BNDES e o Ministério da Educação estiveram juntos do nosso Museu Nacional, mesmo naquele ano, mesmo antes da comemoração dos seus 200 anos, para que a infraestrutura do museu pudesse ser renovada. Toda a infraestrutura precisa de modernização e esses parceiros estavam conosco. E o que aconteceu após a tragédia? Chegaram novos parceiros, como a Unesco, a Vale e, recentemente, o Bradesco, e esperamos nós, outros parceiros, cheguem atuando nesse novo modelo de governança que pretende reconstruir o Paço e inaugurar o Campus Museu Nacional. O campus de pesquisa e ensino do Museu Nacional está sendo construído para as principais atividades de pesquisa e ensino poderem ser retomadas já em 2021, algumas atividades presenciais. Toda essa reconstrução, melhor dizendo, a construção do Campus Museu Nacional está sendo feita com verbas destinadas de emenda parlamentar. Então, nós gostaríamos de agradecer o empenho dos parlamentares da bancada do Rio de Janeiro, que tem apoiado o projeto Museu Nacional Vive. Nós devemos inaugurar em breve a área administrativa do museu, nesse novo campus, com apoio do BNDES e da Unesco, e, no ano de 2021, os novos laboratórios de pesquisa e salas de aula, enfim, o campus do Museu Nacional fora do Palácio, fora da reconstrução do Paço, mas nós pretendemos que em 2021 também a reconstrução da fachada e dos telhados comecem logo no início do ano. O resgate e restauro do acervo do museu está em fase final. Tudo que foi retirado de dentro do museu após o incêndio está sendo armazenado em contêineres guardados no prédio anexo ao palácio e em diferentes locais, como, por exemplo, a Fiocruz. Toda a área do novo campus, que é o campus de pesquisa e ensino do Museu Nacional, todo esse campus está cercado com a infraestrutura em término, a área administrativa, onde ficarão as secretarias de pós-graduação, todas as secretarias do Museu Nacional. Parte administrativa do museu está sendo entregue com a ajuda do BNDES em breve, e todos os laboratórios ainda em 2021. Portanto, projetos prontos, mas as obras estão acontecendo. O valor total do projeto para a conclusão das obras do museu está estimado em 380 milhões de reais. Até agora foram captados 65% desse valor, cerca de 148 milhões de reais. E mesmo com atraso nas obras, a expectativa é que o museu volte a receber visitantes no início de 2026. Nós vamos ter certamente em 2025, 2022 alguma coisa, em 2025 uma grande parte da instituição Museu Nacional aberta para o público. Porque é claro que à medida que você vai fechando blocos, você vai fechando salas, você vai abrindo as exposições. Nem que você depois tenha que transferir as exposições para você completar o circuito, que, aliás, é um enorme desafio e que nós apresentaremos para vocês em 2021 ainda. O circuito, já temos as linhas principais montadas, mas nós vamos especificar esses circuitos com, inclusive, a solicitação de material que a gente precisa para as nossas exposições. Em 2020, nós tivemos diversas peças recuperadas do acervo arqueológico, variando de material de Pompeia, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, os afrescos de Pompeia, que estão, inclusive, numa preservação bem melhor do que a gente imaginava, que agora precisam ser restaurados. Talvez esse seria o maior destaque. Nós também temos alguns destaques na área da paleontologia, que foi avançando bastante, então restos de animais extintos que nós conseguimos recuperar.
E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui e acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.